a gente é tão diferente? Por que por que as pessoas não conseguem? Às vezes é um negócio super claro para ela fazer e ela não faz, sabe? Por que você quer fazer um regime e você come? Porque você quer fazer atividade física e reclama o ano inteiro que você não tá com o corpo que você quer e você não muda a sua rotina? Porque, teoricamente, é só você mudar o comportamento. A gente se chama, por exemplo, eu sou sedentária, mas se você pensar de ordem prática, essa frase só serve até o momento que você decidir não ser, que pode ser hoje. Eu vou agora para academia, a partir de agora eu vou fazer. Aquela frase que te incomodava, amanhã não existe E mais. por que é tão difícil fazer Por que isso? que é tão difícil? É isso que eu estou estudando todos esses anos e tem 1 milhão de respostas aqui para você que a gente pode. Porque é isso que as pessoas veem no consultório, né? Eu quero fazer uma coisa e eu me auto-saboto. Até na Bíblia tem isso, né? Por que que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer e o mal que eu não quero eu Eu faço? faço. Inclusive para você mesmo, né? Exatamente, que é o tal da autossabotagem que eu. É. Eu Falou que não odeio esse nome, existe. tá? Por que que você fala que não existe autossabotagem? Eu vi um vídeo seu com esse título. É, porque me irrita esse nome, né? Tá. Mas eu vou te falar por quê. Porque de verdade, até lendo um texto que eu li ontem da Clarice Lispector, e é dela mesmo, ela fala: e se eu fosse eu? Esse é o nome. E se eu fosse eu? Então, pensa um pouquinho. Imagina que você pode ser você mesmo, com todas as suas vontades, nenhum julgamento, ninguém tá olhando pra você, nada. Faz o que você quiser da sua vida, do jeito que você quiser. Até peguei esse texto ontem e meus atendimentos foram pautados nisso. Quando alguém trouxe um tema, eu conversei sobre o tema que trouxe. Quem não trouxe, eu falei: e se você fosse você? É. E aí foi muito interessante que as pessoas começaram. Eu ia morar numa ilha, eu ia comer a mandita o dia inteiro. Teve tudo assim que eu vi, sabe? Ia Viajar pra todo mundo. separar. Nananá. Nossa. A mulher falando que eu ia beijar mulher, eu não sei, homem falando. Foi sensacional ouvir. Foi muito difícil. As pessoas falavam coisinhas assim. Eu falei: eu tô falando que ninguém vai ver. Não vai ser Você vai preso, fazer não. academia? Aí a pessoa: não. Não, não ia fazer academia. Dane-se, eu ia até comer e meu corpo. Ninguém tá vendo. Então, se você for por essa pergunta, se você fosse realmente você, você faria todas essas coisas que você está fazendo e chama de autossabotagem. Então, vamos lá. Se você fica no sofá comendo e aí você fala pra mim: eu não queria estar fazendo isso. Eu ia falar: não, você queria estar fazendo isso. Essa que é a questão. É. Tem um grande benefício de comer a mandita, de ficar no sofá, de assistir série, de não ir pra academia. Então, eu não chamo de autossabotagem porque isso está de acordo com o que você quer. O que você não quer é ir para academia, o que você não quer é ter uma dieta. Então seria inverso, né, nesse sentido. O que eu falo é: por que que é tão difícil então fazer as outras coisas? Porque não é o que você quer realmente. Você não quer ir para academia. Toda vez que eu vou para academia e vejo alguém fazendo aquela força, eu sempre penso: certeza que essa pessoa não queria estar fazendo isso, mas para ela é muito importante estar com aquele corpo porque ela tem um benefício. E esse benefício da beleza, do emagrecer e de qualquer coisa, ele é a longo prazo, por isso que ele é tão difícil. A hora que você está levantando, é só o saco de estar levantando aquela porcaria de peso. Você queria estar assistindo a sua série. Mas você faz isso e quem consegue fazer isso, consegue porque tem um recurso que aguenta o benefício que vem de longo prazo. E falando um pouco nisso, você lembra de um teste que chama teste do marshmallow? Você já ouviu falar? Já. Olha que interessante, Com crianças, né? fizeram uma correlação muito legal, porque o teste era simplesmente deixar um marshmallow na frente da criança e 15 minutos dela olhando para o marshmallow sem poder comer. Se ela aguentasse, ela ia ganhar mais marshmallows depois, 5 marshmallows, sei É. lá. Então a criança fica lá tentando segurar, ela tem que segurar um impulso, o desejo dela, e ela é bem pequenininha, tá? Alguns conseguem, outros não. Sabe o que eles perceberam a longo prazo depois dessa pesquisa?
Que as crianças que conseguiram não comer o marshmallow, ou seja, elas se seguraram, eram crianças que iam melhor na escola depois, e crianças que conseguiam fazer esse tipo de coisa que é ter benefício a longo prazo. Fazer uma dieta, fazer atividade física. Trabalhar num trampo que ganha pouco para depois ganhar muito. Exatamente. E olha como a gente está falando dessas criancinhas que tinham o quê? 2 aninhos, 3 aninhos, né? Ou seja, tinha um cérebro lá, aí que começam as minhas Mas curiosidades, né? dá para aprender isso ou você nasceu Dá. assim e dane-se? Ou você é ou você não é essa pessoa? A gente vem com um aparato biológico meio pré-determinado para algumas coisas, né? A gente já descobriu algumas coisas que vêm na genética. Já ouviu falar do Big Five? Não. Você vai gostar. O Big Five é uma teoria de personalidade que mostra quanto do comportamento do Vilela veio geneticamente programado. E essa é a teoria mais aceita no mundo, em Harvard. Ela, para lá, né, nos Estados Unidos, está desde 1980, que demorou demais para chegar no Brasil. No Big Five são 5 traços de personalidade que a gente pode dizer que são genéticos. Então, pega o acróstico Ocean, da palavra de oceano. A letra O é o quanto você é openness to experience, quanto você é aberto a novas experiências. Eu tô falando de bebê, tá? Tô falando de traço de personalidade genético. Então, a gente pensa no espectro. Nunca é 8 ou 80, né? É 0, vamos pôr 0 a 100. Tá. E aí, quanto que você vai modular? Quanto que o Vilela veio uma criança curiosa, querendo experimentar coisas novas, que tudo bem se mudar de sala porque mudou o amiguinho, mas você quer conhecer o novo professor, vai numa viagem. E essa criança que depois vira adolescente, vamos falar dele adulto? Vai ser modificada, mas eu vou falar só do Big Five sem alteração. É aquela pessoa que gosta de restaurantes diferentes, viagens diferentes, porque é curioso, criativo. Ou que vai experimentar drogas. Pode ser, tá? Esportes radicais. Pode ser, tudo isso, Tá. exatamente. Quando a gente pega o espectro oposto, que é o fechado, novas experiências, aí é aquela pessoa que come sempre no mesmo restaurante, pede o mesmo hambúrguer para não dar Viaja errado. pro mesmo lugar. Senta no mesmo lugar. Gosta de ficar no mesmo hotel. Isso, e tem muito, né? Às vezes um casa com o outro, né? É. Então é legal saber disso. E fala que um e o outro estão errados quando na verdade são características. Então falamos da letra O, tem a letra C, que é consciousness, que a gente não usa muito essa palavra em português, conscienciosidade, mas é o quanto você é disciplinado, organizado, entrega resultado. Resolve bebê. problemas? Resolve problemas. E aí, a gente tá falando de um bebezinho, que é mais difícil de você ver isso, tá? Mas eu vou pegar, por exemplo, a minha primeira filha, que ela acabava de brincar, ela já começava a guardar. Eu nunca pedi pra ela guardar nada. Ela guardava, separava, sabe? Assim, um Sim. negócio. Então, eu consegui ver em casa, mas aí você vê na escola, a professora fala, pessoal, dia 15 de julho, outubro vai ter prova. A conscienciosa já pega, a agendinha já anota, você faz grupo comigo, né? E dia 15 vai estar lá. E aí tem o oposto, né? Que no dia 15 de outubro, cara, não sabe nem o que tá acontecendo, né? Que, tipo, o que vocês estão entregando aí? E geralmente eles estão no mesmo grupo, né? É. Incrível isso. E agora a gente pensa, né? Poxa, esse menino, se realmente é um traço de personalidade, que culpa ele tem dele ser desligado, né? Só que a gente tem um modelo educacional que vai culpabilizar esse menino por ter vindo assim, como se ele fosse relaxado, quando nem deu tempo dele aprender. Tô falando de uma criança pequena, lá, 4ª série, aprender a ser diferente. Só para fazer uma crítica ao modelo. Daí tem a letra E, que é de extroversão. Extroversão no sentido de bateria. Contrário de timidez ou não? É mais de quanto você recarrega sua bateria social quando tá com pessoas. Tipo, chega quinta-feira, o que a gente vai fazer na sexta? Que gosta de pessoas, não consegue ficar num sofá assistindo TV porque precisa ver gente, vai dar uma volta. O introvertido, ele perde energia com as pessoas.
descansa. Ele até pode ir numa festa na sexta-feira, mas no sábado e domingo ele vai ficar na TV assistindo o nosso podcast, Sei. tá? Às vezes eles casam também. Né? Pô, você só pensa em sair, que saco, vamos assistir aqui, fica comigo. Às vezes acontece isso. De novo, eu tô falando de traço genético. Que pode ser mudado. Que pode ser mudado, mas vamos ver, assim, pode melhorar, tal, mas só para fazer um parênteses aqui, tem muita gente que procura terapia falando, eu sou introvertido e eu gostaria de ser extrovertido. Cara, a gente tá falando de um traço de personalidade, sabe? Você pode melhorar em algumas coisas, né? Mas talvez você não consiga. Acho que a melhor coisa pra gente pensar é que hoje em dia as pessoas sofrem muito porque elas caracterizam o traço de personalidade como sendo positivo ou negativo. Ah, é melhor ser extrovertido. A letra A é de amabilidade. E a amabilidade pode ser dessa, tá? Pode ser. Pode ser a outra letra também. A amabilidade é o quanto você é empático com o outro. E quando você é empático, você consegue estar no lugar do outro. Empatia, né? Empatia mesmo. Empatia é você sentir a dor do outro, tá? Existe uma parte do seu cérebro que liga quando você vê o outro se machucando. Se colocar. E o oposto da amabilidade é a combatividade. É o combativo. É assim, a minha opinião. É o que eu acho. Mas isso para mim é uma coisa meio contraditória, porque eu tenho os dois lados muito fortes. Uhum. Eu tenho uma empatia muito grande, eu tenho facilidade de sentir estar na outra pessoa, de me envolver e de ficar triste ou feliz com a outra pessoa, só de ela me contar uma parada. E ao mesmo tempo eu tenho esse negócio de ser explosivo. Então pode ser a letra N. Que é? Neuroticismo. Nome ruim, mas ele Ou significa... bipolaridade também, não sei, sei lá o que é. Não é. O neuroticismo, um nome bom para isso é instabilidade emocional. Tá? Todo mundo diante de um estresse, de um Twitter que você se sente agredido, sai do eixo. Mas tem gente que sai mais rápido e mais intensamente e demora para voltar. Isso. E talvez então a gente esteja falando desse neuroticismo. E como que essas experiências, vou fazer com você, né? Tudo isso que a gente falou, cultura, religião, o que assistiu, o que leu, o que viveu, o que comeu, onde esteve, tudo. Como que isso molda o cérebro? Porque essas coisas estão aqui fora. Então, como que isso molda internamente a gente? Tem alguma ponte aí, né? Porque essas coisas são aqui fora e a mudança é interna. Qual que é essa ponte? A ponte, a palavra-chave é aprendizado. Essa é a palavra-chave da nossa vida. E aí, então é o seguinte, a gente tem os 5 sentidos, pelos sentidos é o que a gente recebe, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto, tudo. Isso vai entrar no meu cérebro, vai ser interpretado pelo meu cérebro, que já tem uma bagagem genética e que já tem aí, vai essa interpretação ser guardada, eu falo, num baúzinho, como um aprendizado. Você assistiu um desenho, e você mesmo falou, assisti, isso é o certo, né? Viu, ouviu. Você não pensa assim, interpretou. Né? Vai pro seu cérebro como uma coisa que é legal fazer isso. As pessoas gostam que quando uma pessoa faz o bem para o outro, salva a pessoa ou faz o bem, isso fica registrado como uma coisa boa para você, sem você se dar conta. Né? Exatamente, sem a gente se dar conta. Então, tudo que a gente está vivendo, foi boa essa frase que você falou, sem a gente se dar conta, porque tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está assistindo... Até as pessoas que a gente escolhe para relacionar, eu comecei a pensar que tem a ver com bagagem de filmes ou de séries ou de alguma coisa que você admirou no passado. Pode ser. E você nem percebe. Porque a gente é influenciado por todos esses baús que abrem e fecham sem a gente perceber. E a gente faz uma escolha que você fala, nossa, mas por que eu escolhi isso? É a soma desses aprendizados. Aí o que a gente faz com esses aprendizados, Vilela? A gente, inicialmente na nossa vida, sem a gente perceber, a gente categoriza.
Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, né? Até a busca por ser feliz é baseado nessas coisas. Hoje em dia, infelizmente, muito em rede social, mas antigamente era em valores que você aprendia com professores, ou em livros, ou em Isso. filmes e tudo mais, né? É. E aí a gente ia fazendo um modelo do que é legal ser, um modelo do que não é legal ser. É, você via que alguém viajava muito e era feliz, você fala, pô, quando eu crescer talvez eu queira viajar também, não sei o quê. Você nem sabia direito o que. E aí, da onde vem o sofrimento? O sofrimento começa no momento em que, isso daí eu chamo de argila mole, né? Nós somos, eu falo em metáfora com meus pacientes, que nós nascemos meio argila mole. Você pode fazer o que você quiser com aquela argila, conforme você vai aprendendo, aperta aqui a argila, molda É. aqui e tudo mais. Com o passar do tempo, você vai começando a criar conceitos. Então, o que é o amor? O Vilela, lá, sei lá, 4, 5 anos, já tinha um conceito. Com 6 mudou, com É. 7 mudou, com 8 mudou. O que é um casamento? Com 3 mudou, com 4 mudou. E você foi construindo. Num determinado momento da nossa vida, a gente já acha que a gente já construiu. Consolidado. Endurece a argila. Exatamente. E aí é quando você diz assim, nossa, é muito mais difícil mudar adulto. Sim, porque você já começou a enrijecer sua forma de olhar para esse mundo. Homem é assim. Mulher é assim. Ai, casamento? Nossa, casamento é difícil. Casamento é assim. Filho, eu não quero ter, ou quero ter por causa disso. Isso. E aí seus conceitos estão muito endurecidos. E a terapia, eu diria que é um lugar onde eu jogo água na sua argila. Eu acho que terapia muda muito e fé também, né? Experiências religiosas, sobrenaturais, ou traumas, ou acidentes, tem coisas que fazem essa mudança um pouco mais rápido. A pessoa tá perto da morte e se salva, eu acho que ela reavalia muito a vida dela. A pessoa é uma vida totalmente pelo dinheiro ou por alguma outra coisa, de repente tem uma experiência muito forte espiritual, às vezes ela muda também, né? Não Muda. sei se você tem essas experiências lá. Muda e eu vou te falar do ponto de vista. Comigo aconteceu. O que? A mudança espiritual? Exatamente. Ela mudou toda a minha vida. Uhum. Por um entendimento. Claro que não é de uma hora para outra, mas é muito forte o desejo de Isso. mudar. E aí você vai tentando e se moldando a isso, né? Tem duas palavras que moldam o nosso cérebro, tá? Que daí você pode usar a fé para isso, o Crença, trauma, como trauma, você né? disse, mas são dois jeitos a gente mudar nosso cérebro. Ou por experiências muito marcantes, boas ou ruins, ou por repetição. Então, se você dá o exemplo daquele sedentário, Sei. tá? É sedentário, 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 sedentário. Formas fáceis fáceis eu não diria, formas de modificar esse cérebro, dois caminhos. Ou por uma experiência muito forte, né? O cara infartou. É. No dia seguinte ele acorda, meu, graças a Deus eu tô vivo, agora eu vou cuidar da minha saúde. Foi uma experiência forte, capaz de mudar todo aquele conceito de argila deu uma amolecida na hora ali, né? Todos aqueles conceitos de esse é o certo da vida, eu gosto de trabalhar, tal. No dia seguinte você acorda e fala, meu Deus do céu, poderia não ver nunca mais minha filha, Não meu adianta filho. nada isso se eu não tiver saúde. Isso. Então isso modifica e a outra coisa que modifica, que é a parte mais difícil, é a repetição. Repetir, repetir, É. repetir, repetir. Que é assim que você aprendeu as coisas em história, em matemática, em física, em tudo na sua vida. Você é melhor host hoje porque você fez um monte de podcast, né? Não foi no primeiro. A repetição é muito importante e ela é água na argila.